Pode ir. Jesus, Ele muda tudo. Para perceber isso, me escuta. Jesus muda tudo. Ele muda o jeito que a gente vê o mundo. Confessando que Jesus é o Cristo, vai mudar todo dia da nossa semana. Ele vai mudar como vemos as outras pessoas e como tratamos os outros. Ele vai mudar o jeito que nos vemos a nós. Jesus muda tudo. Ele há mudado tudo. O mais velho que eu fico mais hesitante para fazer alguma coisa sem pensar sobre. Porque eu vejo que há implicações quando eu assino um contrato sem pensar para ler o papel. Ou quando você faz um trato com alguém. Ou você fala que vai fazer alguma coisa. Há implicações com isso que você tem que lidar com o que você fala. É como estar em uma relação com alguém. Talvez você está solteiro e está começando a sair com alguém, ou no começo de sair com alguém. As implicações com isso, de achar uma relação com alguém. Vocês já viram que você não pode sair sem falar. Tem implicações no começo de uma relação. E se falar que sim? Vocês já viram as implicações da sua semana? Os dias. Você percebeu que você está para sua vida. Você já percebeu as implicações de falar que sim? Que você nunca, de novo. Você já percebeu as implicações de dizer que sim? Que você vai passar suas noites bebendo chá e vendo shows de cozinha. Tem tantas implicações de dizer que sim. O investimento que tem que ter nos casamentos de todo dia, da comunicação, o tanto de comunicação que tem que ter para o casamento dar certo. Você tem que mandar mensagem. Você percebeu que tem que ter uma conversa, tem que comunicar as horas que você vai para a cama. Eu não posso ir para a cama sem a minha esposa. Tem tantas implicações em dizer que sim. Talvez você está em um casamento que tem criança. Implicações de dizer que sim. Você tem que tomar as responsabilidades. Tem que ter cuidado com a família. Pedro acaba de fazer uma confessação. Jesus é o Cristo. Tem implicações a essa confissão, que Jesus é o Cristo. Uma continuação de aprender sobre Pedro. Vamos escutar umas histórias sobre Pedro antes das semanas. Vamos aprender sobre Pedro
A confissão de Cristo. Ele confessa que Jesus é o Salvador e que ele sabe que o único jeito de ter uma relação com Jesus é que Jesus teria que morrer por ele. Mas ele tem que aprender a implicação de confessar ele como Salvador, mas também ele é o Senhor. O que significa Jesus ser o nosso Senhor? É uma pergunta complicada. Tem muitas implicações diferentes. Vamos ver na vida de Pedro, que vamos pensar sobre. Se confessamos Jesus como Cristo, como nosso Salvador, como seria para nós nessa semana a seguir Ele como nosso Senhor? Vamos ver em umas histórias de Pedro, na vida dele. É uma coisa linda, muitas transições, histórias. É a história da vida dele, o que Deus faz na vida da pessoa. Dá para ver o que Deus faz na vida da pessoa e entendemos como Deus pode estar trabalhando nas nossas vidas. E olhando para as histórias, dá para lembrar muito. As histórias na vida de Pedro afeta os papéis que ele escreve. E também as histórias não são esperadas. Ensina a Pedro que, confessando Jesus como Cristo, há partes nessa são difíceis de acontecer, essas histórias. Quando eu estava estudando elas, há muitas coisas nela, mas eu vou resumir algumas principais. Mas eu estou encorajando vocês para ver essas histórias. Há uns desafios nessas histórias de Pedro. Considere essa semana como seria seguir Jesus com Cristo como nosso Senhor. Há 3 implicações. A primeira, de confessar Jesus como Cristo. Vamos ver o mundo de forma diferente. Estaremos com sofrimento. A segunda implicação é que vamos ver outras pessoas diferentemente. Vamos ver que nossa vida seria uma ilustração do gospel para todo mundo ver. E a terceira implicação, vamos nos ver diferentemente. Temos que lembrar que quem é que estamos seguindo. A primeira história, todas são depois que Jesus confessou, depois que Pedro confessou Jesus como Cristo. A próxima história é uma que Pedro lembra. É quando Pedro acaba de confessar ele como Cristo. Depois desse momento, Jesus olha para Pedro e ele fala: põe atrás de mim. Pensa no vá atrás de mim. Essa é a história que depois que Pedro confessa ele como Cristo, Jesus fala que vai ter que morrer e vou ter que sofrer e vou ter que nascer de novo. O que levou a Pedro a Jesus falar que ia sofrer? É porque não era esperado. O que Jesus falou não fez sentido a Pedro. Primeiro, que as pessoas que ele viu lendo, os romanos, os judeus,
todos tinham armas, todos tinham poder, com autoridade. Pedro, o exemplo de judaísmo, é o rei Davi. O exemplo dele é saúde, é terra, ele tinha armas, ele tinha autoridade, poder. O rei Davi tinha tudo. Agora Pedro estava escutando Jesus falar isso e vê que não tem sentido. E tem que explicar a Jesus. Mas também tem a experiência de ser humano. A escutar isso, esse sofrimento, não dá para evitar no plano de Deus. Isso não é esperado para Pedro escutar isso, mesmo sendo humano. Que ele tem audacidade, não tinha sentido para ele, que olha para Jesus. Porque o sofrimento para ele não fazia sentido. O desafio está vindo. Quando Pedro não creia no sofrimento. Não podemos. Como o sofrimento faria parte no plano de Deus? Como poderíamos pensar que isso é parte disso? E ele fala, Jesus chama ele de Satanás. Para Pedro, você não está vendo o mundo pelo olho de Deus, mas pelo olho de um humano. Nessa semana, vamos ver Jesus como Cristo. Como seria ver o mundo ao nosso redor? Pelos olhos de Deus. Sofrimento é uma coisa difícil. Quando vem ao sofrimento nas mãos de Deus, isso é muito difícil para todos nós. Tivemos uma conversa e uma mulher estava sofrendo ela adotou porque ela não poderia ter bebê. E ela teve paz com Deus, quando Deus estava trabalhando no coração dela e que tem um plano para ela e que ela adotaria outra criança. Quando vem a seguir Jesus como nosso Senhor com o sofrimento, pode ser o sofrimento do passado que você experienciou, ou é um sofrimento atual no trabalho. Para mim é o sofrimento do futuro, é o medo disso, é o que vai estar para vir. Eu vou no ônibus de coisas que podem acontecer no futuro. Eu penso na minha filha mais velha que vai casar. Eu fico preocupado se ela vai conseguir. E a minha filha mais nova, ela vai para a universidade. Eu penso o tanto que é caro as universidades. Alguns de vocês sabem a história minha e meu menino mais novo. O medo de sofrer no futuro. O que a vida dele vai acontecer? O que vai acontecer se eu morrer? O que vai acontecer com ele? E quando as pessoas pensam sobre o sofrimento, e eu penso como pastor que as pessoas querem falar comigo, eu reconheço que algumas coisas que as pessoas não estão procurando. O que as pessoas estão procurando de verdade é uma resposta emocional para o sofrimento.
Pedro estava tentando parar o plano de Deus, porque ele não podia entender o sofrimento. O desafio dessa semana é qualquer sofrimento que você está segurando, que você está passando, no passado, no presente ou no futuro. Como um seguidor de Jesus, rinda sobre ele. Esse é o desafio. Parece fácil dizer, mas fazer nessa semana, nos render pelo sofrimento, mesmo se que você não pode intelectualmente explicar por que esse sofrimento está acontecendo. É bom, como um seguidor de Jesus, dizer que nosso Deus sofreu e não dava para evitar. Ele vê o sofrimento diferentemente a nós. Jesus não fez nada errado para sofrer. Jesus sofreu, ele sabe o que é como sofrer. Emocionalmente para nós, que nosso Criador sofreu e que nós podemos confiar nele, que ele é bom, que ele nos ama. Então é isso. Você não precisa de uma resposta. Você não precisa de uma resposta intelectual ao sofrimento. Essa semana eu desafio vocês. Pensa que Jesus sofreu, mas ele ainda nos ama. Não há uma resposta intelectual. Tudo que eu posso fazer é confiar. Jesus muda tudo. Jesus muda tudo. Ele muda o jeito que nós vemos o sofrimento. Ele também muda o jeito que vemos aos outros. E na próxima história, é uma história memorável. Vamos ver que nossas vidas são uma ilustração do gospel. É uma história familiar. Quando Jesus lava os pés dos discípulos. É uma história memorável. Na João 13. Uma razão que isso é memorável é porque João escreveu que na passagem é que em um filme é quando uma coisa está acontecendo, alguma coisa espetacular, é que João escreve tudo. É que Deus levantou, ele saiu, ele se acalma, ele vai devagar, ele pega uma toalha, ele põe a toalha ao redor da sua cintura, ele pega um pouco de água e ele lava os pés dos discípulos. E Jesus fala alguma coisa misteriosa para ser mais memorável. É que você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Isso foi contraintuitivo. Não foi esperado. É que Jesus ele está lavando o pé deles. Que líderes que ele viu que faria uma coisa assim? Que líder faria alguma coisa assim? O rei Davi nunca faria isso. Eu acho que ele nunca fez. Era para ser para um discípulo nunca lavaria o pé do professor. Imagina o professor lavar o pé do discípulo. Jesus está fazendo uma ilustração do evangelho, porque
como ele fazendo isso, de lavando o pé dos discípulos, era contraintuitivo. O evangelho também é. Se você entende o evangelho agora e você entende que Jesus morreu pelos seus pecados, mas é claro que isso faz sentido. Mas se você não é um seguidor, não faz sentido para as pessoas. O que é contraintuitivo é se você está trabalhando para ir para o céu. O mundo fala para você ser melhor. Mas você vê aqui que Jesus falou para Pedro. Ele fala que quando Pedro fala, você nunca lavaria meus pés, você não pode. Mas Jesus fala, se eu não lavo, você não pode compartilhar comigo. Ele não falou, para você compartilhar, você tem que ser um... Ele nunca falou que para você compartilhar comigo, você tem que vir para a igreja todos domingos. Ele nunca falou que se você quer compartilhar comigo, você precisa ajudar todas as velhas nas ruas. Ele nunca falou alguma coisa assim. O pé do Pedro é a transfiguração. É o pé dele andou com Jesus. O pé dele se envolveu com milagres. O pé dele andou na água. Mas nada disso tive a ver com estar com Jesus. Mas se ele lavasse o pé dele, esse é o evangelho. É Jesus morrer na cruz, que nos lava dos pecados. Se você está aqui e não sabe, essas são as notícias boas. Tudo que você escuta é faz. Mas Jesus é o que nos lava. Eu não posso... Jesus é que lava a nossa vergonha. É só dele lavar nós. É por isso que nossas vidas são uma ilustração. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Jesus muda tudo. Como vemos o mundo, o sofrimento e como vemos aos outros, até a nossa vida, os pontos da nossa vida, como uma ilustração do Evangelho. Como seria essa semana? Eu vou convidar um amigo meu. Nós temos uma conversa sobre esse sermão e eu perguntei para ele como seria como um homem de trabalho, como é a vida dele para trabalhar para os outros e que aprendemos com Pedro, mas não é sobre Pedro, não é sobre nós. Nos fale sobre você. Eu não estava pronto para a introdução essa. Nós conversamos e ele pergunta entre conversar e fazer ele como nosso Senhor. Nos meus 20 anos, eu comecei minha carreira e eu era muito bom com isso. E eu era o representador de uma empresa. E quando isso aconteceu, você vai para um encontro anual e tem um grupo de 200 pessoas e você é convidado num palco para receber todas as...
Você imagina que é uma coisa gigante, né? Mas uns meses depois desse encontro, todos me falaram que eu era incrível. Tinha um trabalho que estava sendo oferecido, mas é porque eu queria ter esse trabalho. Eu não sabia se eu queria esse trabalho, mas eu ganhei esse trabalho até o próximo encontro anual. Eu estava numa. Eu estava com pessoas que eu liderava e estávamos sentados numa mesa e não estávamos indo para o palco. E a parte vergonhosa para eu admitir é que eu não estava pensando nas pessoas que eu estava liderando, eu estava pensando sobre eu mesma. Eu estava pensando, eu deveria estar no palco, eu sou melhor que essas pessoas. Era sobre eu. Em 1970, eu estava pensando sobre o livro de liderança. E anos depois, Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Mas nessa noite, eu estava pensando sobre mim. Eu não estava pensando sobre o exemplo de Jesus ou como a liderança. Eu estava pensando em mim. Então vamos para outros anos. Eu era líder de outro time. Um dos livros que eu estava lendo na minha vida começava com uma frase: não é sobre você. Não é sobre você. O exemplo da história é que ter alguém que não faz sobre ele é Jesus. Quando ele nunca faz coisas sobre ele, mas sobre nós. Como isso afetou minha vida, a minha interação com como eu estava sendo o líder, eu estava investindo com as pessoas que estavam no meu time. Eu estava na mesa e pelo menos uma pessoa aqui deve estar pensando que você está investindo sobre isso. Mas alguém ganhou alguma coisa? Sim, alguns ganharam. Mas todos sabiam que eu investia neles. Eles sabiam e eu sabia que eu estava tentando. Eu estava pensando que tem um Senhor sobre eu. E quando você percebe que tem um Senhor sobre você, dá para lembrar que não tudo é sobre você. Quando você está no trabalho, na escola ou em casa, não importa. Faça sobre pessoas que você está interagindo todos os dias, porque isso foi o que Jesus fez. Eu tinha que trazer ele aqui no palco. Foi uma ilustração muito boa que ele falou sobre Jesus. Uma das coisas favoritas minhas é que no começo de João, ele dá uma resposta. Como Jesus fez isso? Lavar os pés dele. Jesus sabe que o Senhor... Jesus sabia quem ele era. Ele sabia da autoridade dele. Ele sabe a relação de Pai, de Deus. Jesus muda tudo. Ele muda como nós nos vemos a nós.
Ele muda nossas identidades. A última história que eu quero falar sobre é uma grande. Essa história é depois que Pedro confessou ele como Cristo. Pedro foi em Marcos. Uma coisa memorável acontece e ele escreve em detalhe. Jesus é como uma coisa brilhante para ele. Ele transfigurou. E depois Moisés, os heróis da fé. Moisés representa a lei. Elias, os profetas. Pedro não pergunta se a vida acontece depois da morte. Moisés e Elias estão lá e é muito memorável. Vemos que é contraintuitivo. Pedro não sabia o que falar, ele tinha medo. Então ele fala: eu não sei o que ele está falando. Eu não entendo porque ele estava falando. Ele está fazendo um ponto? Não sabemos. Ele está falando um lugar de pregamento. Por que ele chamou Jesus de rabino? Isso é um termo que é um título estimado, menos estimado. Ele acaba de chamar ele de... Ele não chama ele de Senhor, mas chama ele de rabino. Será que o Pedro tinha vergonha de ter chamado ele em frente de Moisés e Elias? Será que ele tinha vergonha de chamar ele de rabino na frente deles? Mas o que acontece depois é que, de novo, alguma coisa memorável. Pedro não chamou ele de Cristo. É que Deus, o Pai, teria que falar. Uma voz audível do céu fala para Pedro e fala: você não põe ele no mesmo nível que Moisés e Elias. Esse é meu filho. Escute a ele. Jesus tem autoridade, tem poder. Ele é o Criador. Ele está ao topo de Moisés e Elias. Deus dá um exemplo a seguir ele. Põe Jesus primeiro e escute a ele. O tanto que pode ser simples. Lembre como ele não é só um homem, ele é Deus. Ele é nosso Criador. Ele fez tudo por nós, ele nos ama, ele morreu por nós. Lembre quem estamos seguindo nessa semana. Você vê o desafio que eu levo é que Pedro ele deixou sua casa para seguir Jesus. Isso não era suficiente. Deus quer o seu coração. Ele quer os valores. Ele não quer que Pedro ponha qualquer coisa. Não quer que ponha Moisés e Elias à frente de Jesus. Ele quer todos nós. Deus quer todos nós. Isso é a implicação. Quando alguém
conhece Jesus, pessoas perguntam: você tem certeza? Isso não é só para sair do inferno. Confessando Jesus como seu Cristo significa que Ele não é só seu Salvador, mas é que essa semana você vai fazer Ele o Senhor da sua vida. E Ele quer todos vocês. Jesus muda tudo. O jeito que nós vemos o mundo, o sofrimento, o jeito que vemos todas as pessoas nas nossas vidas e como vemos nós mesmos. Eu quero um poema que quero ler para vocês. É um poema de ter Jesus na nossa semana. Depois da pregação, vamos ter pessoas orando, se você quiser. Não saia sem fazer isso. E vamos adorar a Jesus juntos. Escute esse poema. O maior homem da história. Jesus não tinha servos, mas eles o chamavam de Senhor. Não tinha diploma, mas o chamavam de mestre. Não tinha remédios, mas o chamavam de curandeiro. Ele não tinha exército, mas os reis o temiam. Ele não venceu batalhas militares, mas conquistou o mundo. Ele não vivia em um castelo, mas eles o chamavam de Senhor. Ele não governava nenhuma nação, mas eles o chamavam de rei. Não cometiam nenhum crime, mas o crucificaram. Ele foi enterrado em um túmulo, mas vive hoje. Amém.